Olá, olá! Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam. O Mentes que Conectam que está aqui na Band RS, tanto na rádio pegando carona com você na Band News 99.3, como também nas plataformas do YouTube, na plataforma da Band RS e no meu canal também, na minha, que é a Jaqueline Mânica também lá no YouTube. Então você não tem o problema de não saber onde encontrar esse episódio incrível que nós vamos estar conversando com Ricardinho Alves. Sabe que quando a gente fala em superação, quando a gente fala em resiliência, persistência e uma aula de liderança, uma aula de vida, alguém que inspira de verdade. Hoje vai ser a nossa conversa, vai ser com ele, aquele que é um paratleta, foi 4 vezes campeão, já foi eleito o melhor jogador do mundo daí em 2006, 2014, 2018. Depois aqui ele vai nos contar direitinho, são 4 vezes, Ricardinho, já vou fazer pegar a cola aqui, 4 vezes campeão. Bom, Ó, vai já pessoal, puxando ele aqui para ele dar o bom dia e poder certificar quantos títulos, quantos campeonatos. vamos lá. Pessoal, pessoal que está de casa aí, é um prazer estar aqui, um prazer já que tu ter me convidado, fiquei muito feliz pela oportunidade, é um prazer. E sim, dentre tantos títulos que eu conquistei, né, tanto de clubes que eu joguei como na seleção brasileira, a gente pode destacar 4 medalhas de ouro em Paralimpíadas, né, que não deixa de ser. Acredito que é a competição mais valorizada da nossa modalidade. Então, eu já tive a oportunidade de ser campeão 4 vezes com a seleção brasileira das Paralimpíadas. Isso é uma coisa que me marcou demais, né? Dá para dizer que inédito. 4 medalhas de ouro realmente não é pouco. Agradeço muito a Deus e as pessoas que me ajudaram a construir tudo isso, que a gente não faz nada sozinho, né? É verdade, mas isso é mais um jeito que é uma característica que eu pude. Antes, sempre que eu convido alguém aqui para vir no programa, eu faço o que a garotada fala que eu vou stalkear. Eu vou Sim. curtir, vou ver os vídeos, vou ver as falas. E nós tivemos uma oportunidade de estar num evento do Tecnopuc Experience, que também fomos falar sobre fazer essa correlação entre o esporte, entre tudo que se vive nos campos e nos diferentes esportes com o desenvolvimento da carreira. Que esse podcast aqui, a gente tem esse intuito, Ricardinho, da gente poder estar falando sobre carreira, a gente falar sobre saúde e a gente também falar sobre finanças, porque eu entendo que também cuidar da parte financeira também é algo que vai, né, ajuda para que a gente possa manter o nosso desenvolvimento e a nossa saúde mental. Mas para a gente começar, Ricardo, assim, as pessoas poderem saber mais da tua história, a gente aproveitar esse microfone aqui, esse espaço, desde quando começou essa relação com o esporte, com o futebol, o fut-5, né, que vocês Uhum, assim chama, sim. como é que começou essa relação que com um jogo que muita da garotada tem aí como um esporte de casa, fazendo uma brincadeira, e você se tornou realmente uma referência. Eu posso contar de maneira resumida que a minha história ela iniciou lá em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Eu sou nascido na cidade de Osório. Eu enxergava normal até os 6 anos e já gostava muito de futebol, então a minha brincadeira preferida sempre teve bola envolvida. E realmente eu tinha uma certa facilidade já com a bola, e eu escutava as pessoas falarem bem, entre aspas, né, da desenvoltura que eu tinha com a bola no pé, e eu comecei a alimentar aquilo para sonhar em ser um jogador de futebol. Eu queria ser atleta profissional. Só que quando eu entrei na escola, com 6 anos ali, eu tive um início de um problema visual que ninguém entendeu o que, que era. Eu fui para os médicos, foi diagnosticado que eu estava com um descolamento de retina, também ninguém soube ao certo a causa. Eu sempre fui uma criança muito ativa, então pode ser que eu tenha tido algum choque, alguma Alguma coisa. lesão. É, nada assim grave, né, que me machucasse, entre aspas, aparentemente, mas que pode ter afetado a retina. E aí eu iniciei um tratamento que durou 2 anos, ah, de muitos exames, de 5 cirurgias, onde eu fiz tratamento em Porto Alegre.
né, no melhor hospital do estado na época, que era uma referência na questão oftalmológica. E de altos e baixos, que eu melhorava e piorava, com 8 anos eu perdi a visão total. E aí eu sempre conto, inclusive nas palestras que eu dou por aí, que eu tive 2 baques, né? O primeiro, obviamente, perder a visão com 8 anos. Para uma criança não é algo simples. E a segunda questão que ela me afligiu bastante na época foi pensar que nunca mais eu jogaria futebol. Porque eu não podia nem sonhar mais. Como que eu ia sonhar com algo que eu simplesmente desconhecia? Na época, isso há mais de 20 anos atrás, a gente vivia outra era da informação, né? Não tinha rede social como tem hoje, né? A 1000 por hora. Sim. Então, simplesmente se me perguntasse, cego pode jogar bola, eu ia falar que não. Cego pode ser, por exemplo, um nadador, um corredor lá do atletismo, tudo isso eu desconhecia. E isso me deixava muito triste, mais até que perder a visão, por incrível que pareça. Mas aí, dando uns passinhos à frente na minha história, o meu pai tomou uma decisão muito assertiva, graças a Deus, trouxe a família para Porto Alegre, onde eu comecei a estudar num colégio que tinha recursos, método Braille e tudo. Me alfabetizei, né? Voltei para a rede de ensino, digamos assim. E ali eu conheci através do professor Dodô, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, foi o primeiro professor que me ajudou com o esporte paralímpico. Eu conheci o futebol de cegos. Também fiz um pouquinho de outras modalidades, atletismo, natação, mas eu queria era a bola. E quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, e ali eu tinha 10 anos, e ali eu sempre conto que foi o momento em que eu passei a sonhar pela segunda vez. E como eu tinha perdido a primeira oportunidade, quando eu perdi a visão, quando a segunda chance apareceu, eu agarrei com as 2 mãos. Eu pensei, essa não vai mais escapar. E aí eu treinei muito, eu sempre fui muito disciplinado. E tive pessoas que me ajudaram também. Creio que eu fiz boas escolhas, né, das pessoas que eu acabei ficando mais perto e que me influenciaram para o bem. Sim. E deu no que deu, graças a Deus. Mas tem um episódio que agora eu tenho. É mais fácil ainda porque a gente está aquecido aqui, né? Nós, Ah, nós viemos direto claro. desse momento lá que nós fizemos uma palestra para várias pessoas que foram Sim, buscar. Tinham foi estudantes, muito tinham legal, né? pessoas assim mais diversas dentro da comunidade que estavam lá nos acompanhando. E teve um fato que tu contou e é muito bacana porque quando a gente fala em carreira Sim. e ontem mesmo eu estava fazendo também uma palestra para a gente estar em semana acadêmica dentro da PUC, eu sou professora na universidade também, e aí uma pessoa disse assim, mas eu estou meio perdido em relação à minha carreira. O que eu posso fazer? Que caminhos eu posso encontrar? E eu sempre estimulo as pessoas a que elas possam estar atentas aos acasos que a vida nos traz. E quando a gente estava conversando, você estava mencionando que estava jogando, que o primo chegou com a bola Ah, sim, sim, enrolada sim. numa sacola. Aham, Isso foi antes de tu estar com esse professor que claro. te mostrou o esporte paralímpico, né? Então, eu achei muito interessante essa história Aham. e uma lição de vida. Sim, essa história realmente ela é fantástica, né? Alguns podem atribuir ao acaso, eu creio que foi algo que Deus preparou. Eu estava realmente naquela fase em que eu já não, eu acreditava que bola para mim simplesmente eu tinha que me conformar que não teria como, né? Só que um dia um primo meu, 2 primos na verdade, eles chegaram para brincar lá num gramado da casa da minha avó. E eu tava lá e tal. E eles trouxeram uma bola dentro de um saco plástico, esse saco de supermercado. Olha que história interessante, né? Para quem não sabe, no futebol paralímpico a gente usa uma bola com guiso, né? Que ela tem um guiso interno, conforme ela movimenta, ela faz o barulho. E os atletas da linha, no meu caso, se orientam pelo som. O goleiro enxerga normal. Então é uma coisa legal de frisar aqui. Aí o que acontece? Mas eu jamais, eu nem sabia que cego jogava a bola. Imagina pensar numa bola com guiso. Não tinha o conhecimento. Aí os meus primos chegaram com essa bola dentro de um saco plástico,
soltaram a bola com a sacola na grama e começaram a brincar com ela, pra cá, iam tentar roubar a bola do outro e tal, e eu percebi que fazia barulho do plástico. Aí eu falei, cara, chuta a bola pra mim. Aí quando eles tocaram a bola, eu consegui dominar por conta do som do plástico. E aí foi uma descoberta genial. Eu digo, cara, eu vou poder jogar bola? Aí veio o meu primo, não, deixa eu pegar a bola aqui, deixa eu tirar da sacola aqui pra nós jogar ali, não sei o quê. Que eles queriam jogar a bola, meus primos com a bola normal, né? Daí eu digo, não, cara, não vai tirar da sacola. Não, eu vou, a gente vai jogar. Daí eu, não, cara, olha só. Quando a bola movimenta, eles não tinham se dado conta porque eles estavam usando a visão, né, Sim. naturalmente. Mas pra mim foi o máximo. Daí eu disse, cara, quando a bola movimenta, ela faz o som, olha só e tal. Daí consegui convencer eles a manter a sacola. E aí a gente começou já a brincar, eu já comecei a me introduzir nas atividades com eles em relação à bola. E até eu gostaria de frisar o seguinte, na dificuldade que eu tive lá no começo de jogar bola com sacola e no meio dos gurizes que enxergavam normal, isso me ajudou para que eu me desenvolvesse mais rápido e que eu apurasse muito algumas habilidades, porque sempre falo, né? Tem aquele ditado que tempos difíceis eles formam homens mais fortes. E aquele tempo ali pra mim era difícil. Se eu pensasse, não, eu não vou jogar porque não tem graça, né? Os caras enxergam e eu não. Eu não queria saber, eu podia perder o jogo ou não, mas eu queria estar jogando. Eu não ficava me vitimizando. E aquilo ali já foi importante para eu começar a desenvolver as minhas habilidades. Aí, até é legal de falar que só que a gente não dava conta de sacola, porque ela rasga, né? Tu joga 5 minutos e rasga. Aí eu fazia campanha com as vizinhas lá, a senhora, Recolher, manda a os senhora não tem sacos. uma sacolinha para mim? Daí elas já aprendiam, depois começavam já, Ricardinho, já separei as tuas sacolinhas aqui, ó. Daí eu juntava e assim eu jogava. A gente passava tardes assim inteiras jogando É, bola. eu realmente, porque, e isso é muito importante, Ricardinho, que bom que você está fazendo palestras, que bom que você está ocupando outros espaços, porque nós vivemos num mundo que carece de lideranças, viu? E nós vivemos num mundo que nós precisamos mais Ricardinhos aí conversando com as pessoas, porque o que é comum a gente ouvir, e eu escuto muito isso, ah, você está romantizando o esforço e a dor. E eu fico muito chateada quando dizem isso, porque não tem nada de romântico. Agora, o que tem é o reconhecimento e a diferença que tem de pessoas que sucumbem à dor e pessoas que enfrentam a dor. Claro que nós pessoas são diferentes, são capacidades diferentes, Sim. são estruturas diferentes, aquilo que nós estávamos conversando são contextos diferentes, mas existe um posicionamento. E quando você diz assim, com a dificuldade, eu fui treinando outras habilidades e isso me fez diferente, nossa, isso é realmente uma lição de vida, e é algo que e essa frase que você pega de realmente de entender que a dor te faz dá calosidade, né? É, Ela dá musculatura para gente realmente poder enfrentar, porque a vida ela não é um moranguinho doce. não, com certeza não. Eu penso muito dessa forma e eu posso afirmar, né, para ti, para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, que os tempos difíceis, os nãos que eu ganhei da vida, o primeiro não foi com 8 anos perder a visão. Isso é um baque para uma criança, mas isso me ensinou tanta coisa que hoje eu não reclamo das coisas pequenas, entendeu? Tipo, alguma coisa que deu errada. As pessoas às vezes eu brinco, se quebrar uma unha é o fim do mundo. Não é assim, pessoal. A gente começa a entender que a vida na prática, né, ela é marcada por experiências boas e ruins e todas elas nos ensinam. E na verdade, eu acredito que as experiências ruins, por mais difícil que às vezes seja as pessoas compreender isso, as experiências ruins elas ensinam mais que as boas, não tenha dúvida. Porque tu sai da inércia, né, geralmente, né? Claro, tem gente que sucumbe, mas no meu caso, fez eu ir atrás, fez eu me desenvolver, fez eu me esforçar, fez eu aprender a ser mais paciente,
Esses 2 anos, por exemplo, que eu passei em tratamento foram muito difíceis. Eu saí da escola, eu não pude assistir às aulas, eu ficava longos períodos em casa de repouso. Isso me ensinou a ter paciência. Hoje a gente vê jovens, por exemplo, que o pessoal brinca, né? A geração iFood, não sei o quê. O pessoal quer para ontem, eles não têm paciência para esperar nada. Eles acham que se plantar uma semente amanhã vai estar já dando fruto, não pensa que tem que germinar, crescer, Regar. regar, né? Ter muito carinho, cuidar até dar fruto. E eu passei por todas essas fases e falo de coração. Talvez o nosso lado de se autoproteger, eu não ia querer também, talvez um não tão forte, tão rigor na minha vida, mas se oferecesse para mim 2 paralelos, uma vida 100% positiva e uma vida com alguns baques, eu pegaria a vida com os baques, porque eu sei que ia me tornar uma pessoa melhor. Talvez 100% positivo eu ia ser uma pessoa que eu não encontrasse razão na vida, entendeu? Eu penso dessa forma. Esse eu acho que é o grande desafio quando a gente. Eu sou psicóloga de formação e eu brinco que hoje as pessoas estão muito querendo ficar só no princípio do prazer. Sim, E esse é um risco realmente, né? Claro que bom para quem aprende e sem ter a dor e sem ter as experiências, e principalmente a experiência que tu teve com 8 anos de idade, claro. porque com certeza, né, Ricardinho, tu estava trazendo a tua fala, tu teve uma família muito especial junto contigo. Né, quando tu diz do sacrifício que o teu pai fez, então isso é maravilhoso quando a gente tem conosco pessoas que nos amam de verdade, isso é um diferencial. Mas com certeza tem características tuas, né? Tu é uma pessoa que tem realmente habilidades, características que são muito tuas também, que também isso facilitam. Mas fora, tem uma força de vontade e aquilo que tu colocou. Eu fui treinar. Eu tive fazendo uma jogada sensacional que tu botou, acho que nas tuas redes, que tu faz uma jogada e tu serve, né? Tu brinca que depois vai cobrar o 10% Ah, o garçom. do Sim, sim, sim. e realmente a tua destreza jogando é sensacional. Então, as pessoas já tinham te dado feedbacks que você era um jogador bom. Sim, O porte físico, dá um pouco de ser uma pessoa que tem agilidade. E sim, junto com isso você treinou muito. sim. Exatamente. É isso que as pessoas precisam entender também, que graças a Deus eu entendi cedo, eu peguei bons aconselhadores, digamos assim, é, que eu acredito que todos nós nascemos com dons, entende? Cada um tem um tipo de fé, alguns não creem em nada, a gente respeita, mas eu sou cristão, eu acredito que Deus dá um dom para todo mundo. Só que a gente precisa, primeiro, descobrir esse dom, esse talento, e desenvolver, porque assim, realmente, eu nasci com uma genética favorável, né? Eu sou um jogador muito rápido, um bom biotipo, fisicamente, graças a Deus, eu sempre fui muito bem, assim, e com um talento para jogar bola, que eu creio que foi Deus que me deu. O talento tu não compra. Não encontra numa loja, não encontra no Mercado Livre, lugar nenhum, né? Só que descobri meu talento. Agora ele vai brotar vamos dizer, aflorar sozinho? Não. Aí é o desenvolvimento, que é aquilo que eu falei. Então eu treinava demais. Eu sempre fui aficionado por bola. Eu sabia o que eu queria. E é o que muitas vezes a gente fala, é o famoso talento desperdiçado. A gente, pô, fulano tem um potencial que é visível, é notório, mas não aproveita. E aí vem várias questões, né, que tu talvez vai saber, com certeza, fazer uma leitura bem mais assertiva que a minha, mas porque tu é psicólogo e tal, mas eu, assim, com a vivência da vida, eu percebo fatores familiares, né? Às vezes um lar desestruturado, a gente vê que hoje as famílias estão, muita família, sem uma base sólida, então vem desde lá do berço, e aí chega lá na frente, a hora que tu tem que realmente pegar para fazer, vários problemas que vieram na bagagem e vão te jogar para baixo, entende? Companhias. Bom, são inúmeros fatores, então, mas a regra básica, ao meu ver, é descobrir o seu talento e desenvolver. Sim.
E agora eu tava te ouvindo, tava lembrando que tu tava contando que quando fala da família, né, e o quanto que, porque dizendo que tu brincava com teus primos e tu pôde brigar com os teus primos Sim, pela tua vontade. E claro. isso é outra coisa que com certeza tu, durante toda essa trajetória para chegar a ser um atleta de Olimpíadas, com certeza tu briga muito, tu treina, tu foca, mas começa lá realmente junto com os primos, junto com o colégio, quando as pessoas um pouco não estavam querendo te deixar jogar, e tu diz assim, e tu levanta a mão e vai. Ontem, eu falando também com esses jovens, né, uma menina disse, como é que eu posso conseguir oportunidades? Eu disse, fala. Em primeiro lugar, tu tem que dizer para as pessoas que tu quer, porque as Claro. pessoas não adivinham o que a gente está pensando. Exato. Quando tu é bebê, as pessoas vão olhar para ti e vão tentar decifrar o que que esse choro quer dizer. A partir de uma determinada idade, a gente precisa dizer o que quer. E aí eu disse assim, como também é importante a gente poder ter a família e também poder brigar com os primos, poder... Sim, não entendo, porque assim, eu percebo justamente isso, as pessoas elas estão muito sem vigor, e o vigor que eu falo não é só físico, mas assim, um vigor em termos de atitude, entende? Eu quero e eu vou fazer, eu vou bater na porta, eu vou. É óbvio que a gente tem um código de conduta na nossa sociedade, não é porque eu quero que eu vou passar por cima do meu irmãozinho ali do lado, né? A gente tem essa percepção, mas assim. Não fica esperando, como tu falou, mostra. Primeiro, mostra o que tu sabe fazer ou aquilo que tu quer aprender, procura pessoas, sai da inércia. E eu, desde muito cedo, quando eu descobri que eu podia jogar bola com sacola, não foi só com meus primos que eu arrumei confusão. Na escola, às vezes eu tava numa turma de 30 alunos, onde só eu não enxergava. Aí chegava na educação física, juntava lá 10, 15 guri para jogar bola. Eu tava com as minhas sacolinhas na mochila, puxava, já ia preparado. Aí, cara, não, vamos jogar com a sacola. E alguns meninos lá não queriam. Aí discutia como é que eu ia forçar. Eu recorria pra autoridade. Chegava no professor. Pô, professor, os Usar os caras não. recursos que tem, né? Claro, vamos escalando, né? Não deu na negociação aqui, não deu no grito, então vamos na autoridade. Professor, os caras não querem deixar eu jogar bola só por causa da sacola. Não, vamos jogar com ele sim. E aí botava. Então, se eu não tivesse essa personalidade, essa gana do que eu queria, eu não ia conseguir nem chegar perto dos resultados que eu tive. Então, eu acho que é mais uma coisa se eu puder dar um conselho para as pessoas, vão atrás, meu, se esforça, bota a cara, mantendo, como eu falei, aquele código de ética, né? Não vão passar por cima de ninguém, mas assim, uma brigadinha saudável não faz mal para ninguém, Não, entendeu? é bom, é É isso. As, bom. as boas relações, elas têm conflitos, Claro, né, Ricardinho? exatamente. Porque se não tem nada de conflito, tem alguma coisa errada. Alguém não está se manifestando. Tem, Exato, tá todo mundo na é, retaguarda. É tá verdade. todo mundo esperando que daqui a pouco aconteça algo né, assim, sei lá, um milagre, né? Exato. E aí, quem estuda, né, e dá um pouco, se a gente for ver, dá um pouco da lógica como cristã, eu também sou cristã, Sim, e que a gente vê, né, as ajudas estão aí, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E claro. dentro disso, Ricardinho, como é que tu te prepara mentalmente e emocionalmente para os momentos de pressão? Porque imagino que jogar contra a Argentina não seja Sim. ir para as Olimpíadas, né? Hoje existe uma expectativa porque o Brasil realmente foi muito bem. Então, quando tu vai muito bem num ano, existe uma expectativa de manter esse título. Como é que tu te prepara para essas decisões, para esses momentos finais, mentalmente e, enfim, te prepara de uma Aham. maneira geral? Essa tua pergunta é muito boa. Eu percebo assim que eu convivo mais no esporte, claro, né? A gente tem pressão de tudo que é lado na vida, na verdade, né? Mas no esporte eu percebo que os atletas eles agem de maneiras às vezes diferentes um do outro, naturalmente. Mas uma coisa que aconteceu pra mim é assim, eu eu estourei, entre aspas, na linguagem do esporte muito cedo. Com 16 anos eu estava na seleção brasileira, com 17 anos eu era titular e fui eleito o melhor jogador do mundo a primeira vez com 17 anos, o atleta mais novo. Que espetáculo. Muito. Foi algo de Deus, assim. E quando. Tu e o Pelé, né? Pois é. Isso aí realmente foi marcante. E assim,
quando eu me dei por conta, eu era ainda dá para dizer que um adolescente com 17 anos, ainda em formação, e com um peso nos ombros muito grande, porque aí tu chega, pô, vestir a camiseta da seleção brasileira já é pesada. Eu já presenciei muito atleta de clube craque chegar na seleção e desaparecer, pelo peso da amarelinha, literalmente. E a gente vê que é psicológico, que é alguma coisa que trava o cara. Mas, bem, então eu tava com uma carga muito pesada e o esporte, às vezes, ele é cruel, sabe, ô Jaque? Porque as pessoas, tu foi eleito o melhor do mundo, então agora tu tem que responder. Agora sim, agora não tem, tu não, tipo assim, eu sentia da cobrança que eu não poderia jogar um jogo mal. Parece que eu virei uma máquina, as pessoas não tinham a percepção que é um ser humano, que pode estar num dia mal, pode não ter dormido bem, pode estar com a cabeça talvez lá em outra coisa, num problema, né? E eu percebi essa cobrança. Quantas vezes no aquecimento, naquela hora, vamos lá, todo mundo se abraça. Eu só quero 2 gols hoje, só 2. Vai jogar contra a Argentina, às vezes, para fazer um é difícil, eles queriam 2, 3. Então, é uma cobrança muito grande no atleta. E eu sempre lidei bem com isso, com a motivação, até porque eu estava dando resposta e quando a gente vai conseguindo fazer, a gente vai ganhando mais confiança. Isso também ajuda. Mas um dia eu me peguei pensando sobre isso. Eu digo, cara, tá chato, meu. Os caras perdem a noção. Eles acham que é simples fazer, sei lá, 2, 3 gols na Argentina. Eu tava um período me sentindo até um pouco pressionado. Só que aí eu parei e refleti. Alguém tinha me dito algo do tipo, eu tinha escutado uma frase que daí eu trouxe para minha vida. Eu pensei assim, só é cobrado aquela pessoa que pode dar retorno. E se Deus me colocou numa condição de ser tão cobrado assim, é porque eu posso dar retorno. Pô, se com 17 anos eu virei o melhor atleta do mundo, da modalidade, tem algum propósito nisso. Agora é que eu vou confiar, entendeu? Se Deus me trouxe até aqui, eu não vou ter medo, sabe? Eu tenho respeito com os adversários, mas medo eu não vou ter. E aí outra coisa que eu pensei, o que eu sei fazer em treino, eu vou fazer em jogo. Por que vai mudar? A bola é igual, o tamanho da quadra é o mesmo. Claro, no jogo os caras usam um pouquinho mais de motivação, mas eu também vou ter mais motivação que eu tenho no treino, talvez. Então eu tirei essas lições para mim. E aí toda vez que a pressão pega pro meu lado, eu penso assim, não, eu não vou me queixar, eu vou agradecer. Triste seria, nada contra, não estou depreciando, mas se eu fosse um jogador reserva, ficasse sentado no banco o tempo todo, ou talvez nem estivesse na seleção esquecido lá. Não, que bom que eu estou entre os melhores e que a cobrança é grande, só cobram de quem pode responder. Isso me ajudou a lidar muito bem com essa pressão até hoje. E depois a gente vai ganhando mais experiência, né? E a tendência é a gente ficar mais casca grossa também, né? Sim, ficar menos suscetível a todo esse jogo, né? Porque as pessoas colocam muita Claro, expectativa também nos muita. atletas. Mas, Ricardinho, tu sabe que tu tá falando algo. E aí, assim, ó, pessoal, quem está assistindo, quem está nos acompanhando, quem está acompanhando pela rádio, depois que assista na íntegra o programa, quem está nos acompanhando aqui mesmo no YouTube, que possa compartilhar com mais pessoas, porque é uma conversa super importante. E o recado que o Ricardinho está dando, como ele falou, eu disse, bah, ok, eu sou uma estudiosa sobre carreira, sobre comportamento humano, e hoje eu tenho estudado muito, Ricardinho, as questões de flexibilidade emocional e autorresponsabilidade, porque eu acho que são temas bem importantes. Mas você está falando tudo isso na vida, sentindo na pele, e eu acho que isso Sim. tem um valor incrível. E quando você está falando isso, sabe que muitas pessoas, e acho que no Brasil a gente precisa mais conversar sobre isso, muitas pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Porque Verdade. realmente, né, é isso que tu diz. Quando a gente, enquanto tu está sentado no banco, de uma certa forma as pessoas estão falando, mas fala menos, porque tu não está em evidência. Quando você pega evidência, você vem para a vitrine, você vem para o palco da vida. E aí isso realmente acaba gerando expectativas, gerando críticas, gerando cobrança. Mas é o que você falou, isso é do jogo. Só erra quem faz, né? Exato. E, então, que importante esse recado que você está dizendo, que é entender, quer dizer, bom, né? Eu não vou me queixar,
se eu tô aqui e junto, Um privilégio, que né? privilégio. Mas onde que você prepara tanto essa cabeça? Assim, você conversa muito né, porque você tem uma desenvoltura muito boa. Ah, obrigado. Ah, outra coisa que para mim também é como é que eu vou dizer, é um ponto referencial é a questão de fé, né? Porque assim, eu começo a refletir, faço as minhas orações e eu entendo assim que se Deus me colocou nessa condição de ser um atleta que chegou num nível de destaque e tudo mais, é porque tem algum propósito. Então eu lido muito bem. Como eu aprendi a receber os nãos, então eu penso assim: eu vou jogar uma final com a Argentina. É uma pressão enorme, é um jogo que te leva, vamos dizer assim, de 8 a 80, né? Só que eu penso assim: já que eu tô na chuva é para se molhar, vamos dizer assim, é como tu falou, eu prefiro estar aqui, correr o risco de perder o jogo, que vai ser uma dor, eu vou ficar feliz pela derrota? Não. Mas eu sei que a derrota vai me ensinar coisas se acontecer, e tá previsto no esporte, numa final só vai sair um time campeão. Então eu prefiro estar lá e correr esse risco de uma decepção do que ficar no anonimato, não viver aquelas emoções. Eu aprendi com o passar do tempo a desfrutar as coisas, não focar só na vitória. Claro que é o foco principal, porque eu sou cobrado para isso, mas eu aprendi a degustar cada detalhe. E eu aprendo a ouvir as pessoas. Nós estávamos agora, só um parênteses para ilustrar, jogando a final do Campeonato Brasileiro. O nosso time aqui do Rio Grande do Sul, HFUC contra o Corinthians. É um clássico já. Joga. Os dois times têm. Cada um tem 5, 6 jogadores da seleção brasileira. Então a gente se enfrenta lá, os jogadores da seleção alto nível. E aí nós temos um argentino no nosso time. Que é, assim, o cara é uma pedra de gelo, de frio. E eu admiro muito isso dele. E aí eu cobrei um negócio dele, o jogo parou, deu um lance lá, tava parado o jogo, e eu fui lá e cobrei, Coque, mais atencione, não sei o quê, aquele espanhol bem sofridinho, né? E ele falou assim, calma, calma, você tem que saber desfrutar partido também, não fique muito louco, calma. Daí eu digo, o que esse cara tá tirando onda comigo, cara? Daí depois, eu conversando com ele me falou isso, ele disse, hoje eu aprendi, eu desfruto as coisas, eu observo tudo, eu curto os momentos do jogo. E aquilo tem me ensinado muita coisa. Às vezes a gente entra numa pilha que, tipo assim, eu vou morrer. Se eu perder o jogo, eu vou morrer. Não vai morrer, meu amigo. Quando acabar o jogo, tu vai lá dar parabéns pro teu adversário, bonitinho, e a tua vida vai seguir. Então eu aprendi a lidar com isso, sabe? Uma coisa que uma vez eu falei numa pré-eleição como capitão, eu senti que era um Brasil e Argentina, nós íamos jogar uma final em São Paulo, dentro da nossa casa, tem pressão, não pode perder em casa. Aí eu vi que alguns atletas estavam um pouquinho mais tensos que o normal, porque a gente conhece o clima do vestiário. Sim. Aquele cara que sempre tá brincando, fazendo piada, se ele tá quieto lá no canto dele, Algo algo há. Aí eu falei, pessoal, olha só, nós vamos jogar uma partida de futebol, isso é um esporte, a gente quer ganhar e vai. Mas se perder, não vai acabar o mundo. Eu vou dizer, a gente não pode ter medo do perigo de perder, a gente tem que ter respeito. O que sobra, daí eu fiz uma comparação. Para aquele policial, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que talvez é o estado mais violento do Brasil, que tem que subir numa favela, fazer uma operação, tomar tiro de fuzil, dar tiro, correr risco de morrer, sai de casa para trabalhar, não sabe se volta para sua família. Nós não. O nosso risco aqui é talvez uma decepção em termos do resultado, o resto segue a vida normal. Para nós, tá muito confortável. Vamos lidar com essa final de uma maneira mais leve. Cara, o time entrou solto, 2-0 Brasil, campeão. azar. Entende? Eu penso dessa forma. E que maravilha. E tu vê como é importante isso, né? Porque agora tava nos assistindo lá um senhor, e eu não sei se ele chegou aí falar contigo, mas ele encostou ali para falar comigo, e ele estava dizendo: eu já quebrei uma empresa. Eu já quebrei. E eu tô aqui recomeçando.
E me impactou, né, porque ele disse, ele tem escutado na rádio, aí a gente vê como é bacana nesses espaços, assim, Claro. e eu sou muito grata essa oportunidade que a Band traz para a gente poder conversar sobre esses temas. E aí ele disse isso, ele disse, eu vim aqui buscar, eu estou buscando formas de me reinventar. Então, é isso que você está falando, trazendo, né, para a vida do trabalho. Em vários momentos não vai dar certo aquilo que está fazendo. Mas Claro. poder, claro que dói, claro que traz impactos, traz perda financeira, traz frustração, traz dor. Mas a vida segue. Se a vida segue, a gente tem essa oportunidade da gente poder realmente se reinventar, se redescobrir e andar para frente, né? Vai, isso é muito verdade. Outra coisa que eu aprendi, eu faço um exercício, né? É, eu aprendi que tudo que eu vou fazer, qualquer atividade que eu vou desenvolver, eu tenho que já colocar no meu, entre aspas, subconsciente ou no meu projeto a possibilidade que é altíssima de algumas coisas darem errado. Entende? Por exemplo, eu vou falar uma coisa simples, assim, corriqueira, né? Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Aí o pessoal lá do pedreiro vai dizer, não, eu vou te entregar a obra em 10 dias. Cara, te prepara, que provavelmente vai passar. Só que as pessoas, elas às vezes são tão literais em alguns aspectos que elas criam uma expectativa tão grande. Não, daqui 10 dias minha casa vai estar assim, ó, daquele jeito que eu imaginei. E aí quando não dá certo, às vezes nem é culpa do pedreiro, às vezes é o clima, choveu demais, algum empecilho. Aí desaba o mundo. Então as expectativas a gente tem que ter, mas eu sempre deixo uma margem para uma margem de erro, digamos assim. Isso me ajuda a lidar melhor com as coisas, sabe? Porque a vida não é o mar de rosas, não é. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cães, né? Até falei lá no nosso encontro que agora eu tô me desenvolvendo como adestrador, eu estudo, eu gosto. E eu já passei por dificuldades. Tu compra um cão, daí tu tá treinando ele. Aconteceu com um cachorro que eu tenho agora. Pô, o cachorro teve uma doença que eu passei mais de um mês assim lutando e graças a Deus ele curou e ficou 100% bem. Entende? Mas daí na primeira dificuldade eu vou jogar tudo pro alto. Se eu vou lidar com qualquer coisa da vida, ainda mais com um ser vivo, eu sei, do mesmo jeito que um humano pode adoecer, um animal também pode. Será que eu não tenho a capacidade de ter a previsibilidade que o meu animalzinho ele pode adoecer, ele pode morrer? As pessoas elas começam a viver uma expectativa que na verdade é uma utopia, não tem como. A boa vida, ela é inerente às dores humanas. Não tem boa vida sem que a gente Sim, não tenha em algum momento os percalços. Por mais que você tenha todos os recursos financeiros, vários claro, recursos à disposição, a própria questão, eu tenho recurso de saúde, em algum momento as situações mudam, porque a vida faz parte da vida, a alegria e a tristeza. sim. Tá tudo junto no mesmo pacote. Uhum. E, Ricardinho, qual é a diferença entre ser um atleta de destaque e ser um líder? Porque você é os dois, Sim. mas Tem tem muitas, diferença. tem várias. Não seria só uma, mas para a gente fazer uma visão mais simplificada, o atleta, o atleta de destaque é o cara, no meu modo de pensar, que executa muito bem a tarefa que ele se propõe a fazer. Vamos dizer, o cara é um atacante, ele joga muito bem, ele faz muitos gols, ele ajuda a equipe dele. Às vezes, a gente vê inúmeros exemplos, ele não é um atleta exemplar, ele tem uma conduta, o caráter às vezes meio duvidoso, o cara é complicado às vezes de relação, mas muita gente tolera porque ele produz dentro do time. Uhum. É uma ferramenta para que o esporte aconteça ali em alto nível. O líder, além dessa questão de ter sim uma postura, porque a liderança, as pessoas acham que é só aquela pessoa que toma a frente das coisas, que arrasta os outros, né? Que puxa, que lidera, né? Bem no português mais simplificado. Mas não é só isso. Eu acredito que não basta tu ter um perfil de liderança se tu não tiver um caráter, uma conduta que
convença os outros ao teu redor que tu é o líder deles. E como capitão da seleção brasileira, por exemplo, que eu tô desde os 23 anos de idade, eu percebi muito isso, porque o capitão ele faz um elo entre jogadores e comissão técnica. E às vezes tu fica no meio de um fogo cruzado. Por exemplo, o atleta está insatisfeito com alguma coisa, que a comissão está alguma metodologia. O atleta se sente às vezes desconfortável de ir lá e falar, né? Aí o capitão tem que levar a pauta de uma maneira bem, tem que ter aquele jogo de cintura e vice-versa, entendeu? Às vezes o treinador vem, porque tem coisas que é muito íntima do atleta, que o atleta fica ali convivendo sozinho, muitas vezes numa concentração, dorme jogador com jogador no quarto, não vai dormir o treinador com o atleta, não é comum. E aí, às vezes, o treinador chega e diz, tá, e aí, como é que o fulano tá no quarto? Ele tá indo dormir cedo, fica no celular até 2 da manhã, porque eu tô achando o turno da manhã dele tá horrível, ele parece que tá com sono, tá com preguiça. E aí, o que que eu faço? Faço uma fofoca? Não faço? Se é pro bem da equipe, eu vou ter que dizer, ó, professor, realmente, o fulano, mas deixa eu conversar com ele antes, daqui a pouco é um descuido. Aí eu chego lá e digo pro atleta, cara, tu tu tá se passando no horário pro teu bem e pra nós, porque uma equipe é assim, um cobra do outro, né? Sim. Olha, Seria bom que tu dormisse mais cedo, a comissão já tá meio que arrodeando aqui, eu não quis te queimar. Dá uma regulada aí, cara, pra ficar bom pra todo mundo. Pô, obrigado aí pelo conselho. Se eu sou o famoso traíra que a gente fala no futebol, eu chego lá e descasco. É, realmente, o cara tá entrando na madrugada, tá deixando nós mal, e eu alimento aquilo pro treinador e não vou ajudar o meu colega. Então esse negócio de tu chegar e quase que pegar na mão, velho, escuta aqui, faz assim, eu tô te ajudando. E da mesma forma, se eu estiver vacilando, tu fala pra mim. Nós estamos juntos. Isso tu como é que eu vou te falar? sim, Fica claro a confiança. é uma questão que o cara vai confiar em ti, sabe? Começa a mostrar que tu tá bem intencionado. E depois que tu ganha essa confiança, os caras começam a te admirar mais, os caras vê que, pô, na hora do pega pra capar, ele toma a frente, se precisar se desgastar pelo grupo. Tem isso, as pessoas acham que o capitão, eu sempre falo, são dois lados, é uma moeda que tem dois lados muito definidos, assim. Tem o lado que é até um pouco quem olha de fora acha que é o empoderamento, uma ostentação, pô, o cara é o capitão do time e tal, moral, né, naquela Sim. linguagem do esporte. Por um lado só que pelo outro tu tem um peso muito grande, porque tu tem que liderar um grupo, tu tem que ter jogo de cintura, do jeito que eu falo contigo, às vezes não é o jeito que eu tenho que falar com outra pessoa. Tem gente que é mais sensível, tu não pode Uhum. chegar muito firme. Aí a gente vai conhecendo com o tempo, né? Sim. E assim, e o capitão, ele tem que dar exemplo. Eu acredito que a melhor forma de liderar não é só com atitudes, mas é pelo exemplo. É tipo um pai para educar um filho. Se o pai fala, filho, não faz tal coisa que é errado, mas aí o filho vê o pai fazendo, o filho vai chegar e vai dizer, tá, mas peraí, Uhum. que exemplo tu tá me dando? E no futebol não é diferente, então eu creio, como tu falou, a diferença é essa, o atleta bom, ele só tem que ser craque, agora o líder, ele tem que ser tudo, ele tem que ser caráter, amigo, justo, né? A gente é falho, né? É óbvio, não tem como a gente ser perfeito, mas tu tem que procurar essa excelência nas relações, senão não consegue. Procurar excelência, isso é fantástico. E, de novo, a tua consciência sobre, assim, o quanto que realmente tu reflete sobre as coisas e busca essa consciência é fantástico, porque é muito difícil as pessoas entenderem que são papéis distintos. Tu não é o treinador. O treinador tem o papel de treinador, tu é o capitão. Então, e o capitão, ele não, ele também tem uma liderança diferente do Sim. treinador. Então, o quanto que é isso, não é tu que vai chegar, mas tu vai estar fazendo de alguma forma influenciando, inspirando. Hoje o pessoal tem brincado, Ricardinho, de que a nova competência dos líderes é serem influencers. Já que está Sim. na moda, né? Aham, sim, sim. Mas o influencer é porque realmente é nesse sentido de poder influenciar as pessoas que estão na volta e inspirar confiança. Isso é super importante.
E o Guilherme é o nosso parceiro aqui, que fica fazendo toda suporte, toda estrutura. Se a gente É, vai para a telinha, se nós vamos para o áudio, é porque o Gui está aqui com a sem gente. ele nada seria possível. Não seria, não seria Show, show. possível mesmo. E é um parceirão mesmo. E eu combinei com ele, ele sempre me avisa quando tá faltando 40 minutos, então a gente já passou aí dos 40 minutos. Então a gente já começa a encaminhar para o final. Mas tem uma coisa que tu falou dentro deste teu preparo e que Sim. também tem a ver com liderança, que foi o fato de que não gostava muito de falar. Uhum. E que daí o teu treinador foi líder contigo, né? Não sei se foi o Sim. treinador, mas É, foi um diretor um da diretor. confederação, Da né? Então, assim, que foi. E a importância das pessoas que são mentores na vida da gente, né? E eu Uhum. queria que tu contasse essa história porque eu achei sensacional. Sim. E hoje nós estamos precisando de mais pessoas que queiram ocupar esses espaços de liderança. Verdade. Na verdade, para resumir, né? Quando eu comecei a jogar, eu já tava, pô, super realizado e tal. E, e a seleção brasileira, eu acho que foi num jogo, sei lá, Brasil e Argentina, provável. Foi um jogo muito grande, assim. E eu tinha um hábito que eu tinha adquirido. Quando terminava o jogo, eu não gostava de entrevista. Eu era muito tímido e não via sentido. Achava um negócio chato e tal. Eu pensava assim, que eu só tinha que ser um bom jogador e responder dentro das 4 linhas ali, né? E aí eu pegava sempre, quando acabava o jogo, um goleiro, que o goleiro enxerga normal, e colava num dos goleiros e dizia, cara, me leva pro vestiário logo, porque às vezes os atletas ficavam por ali ainda, um pouco no campo, e eu queria me tocar para fugir da entrevista. Muitas vezes os caras me buscavam dentro do vestiário, ó, não, tu vai ter que dar entrevista, volta e tal. E aí eu não gostava. Daí um dia um diretor, eu tô lá no banco, lá no vestiário, lá, arrumando meus materiais, ele sentou do meu lado e falou, Ricardo, tu não gosta de dar entrevista, né? Daí eu, não gosto, eu sou muito tímido e tal. Ele falou assim, ó, pensa uma coisa, se tu que é um dos protagonistas aqui do esporte paralímpico, se tu não falar quando tu tiver uma oportunidade numa entrevista, quem que vai falar por ti? Ele falou não bem com essas palavras, mas a mensagem foi assim, tu tem um dever moral para a tua classe e até para a sociedade de mostrar quem tu é, quem a seleção brasileira é, quem o atleta paralímpico é. Justamente para quebrar um pouco essa questão de preconceito, que o deficiente é um coitadinho. Então assim, ó, quando tu for jogar uma final dessa, um Brasil e Argentina, fala, mostra, não só jogando bola, porque eu achava que eu tinha que mostrar só jogando bola, mas as palavras, elas são importantes também. Uma coisa complementa a outra, né? E assim, eu fiquei um pouco relutante com aquilo, mas daí depois eu comecei a refletir, eu entendi que é verdade. Por isso que as oportunidades que eu tenho, e que tu me deu 2 oportunidades agora, o evento que a gente participou anteriormente, e essa nossa conversa aqui, para mim elas são assim sempre oportunidades preciosas. Por quê? Porque eu estou podendo propagar um pouco do meu mundo. Muitas pessoas elas não tiveram ainda um contato próximo com uma pessoa que tenha uma deficiência. E às vezes tem uma visão deturpada, acha que é um coitadinho, que é uma pessoa incapaz. Então, contando as minhas histórias, expressando o que eu acredito de vida, eu acredito que eu posso influenciar as pessoas, sabe? No mínimo fazer com que a pessoa pense um pouco, reflita. Porque é isso que eu tento extrair dos outros, entendeu? Tudo que tu tá me falando aqui também fica martelando na minha cabeça. Eu vou para casa pensando, eu gosto muito de estudar, né? Eu estudo vários assuntos, porque eu acredito que o ser humano ele tá em constante evolução. Enquanto eu tiver saúde, Deus me der capacidade e tal, eu quero estar estudando uma coisinha, outra. É aquela história, a gente tem que evoluir, né, como ser humano. Então a ideia é essa, e a história foi essa. A partir daí, eu aprendi na marra, perdi a vergonha de dar entrevista, eu entendi que tem até um cunho social, eu preciso Com mostrar para a certeza. sociedade quem é o atleta paralímpico. Não é questão de exaltar a história do Ricardinho individualmente, que por tabela, claro, eu tenho que mostrar meus feitos, mas mostrar o que é uma pessoa com deficiência. Ela pode ser vitoriosa na vida, não só no esporte, em qualquer área. Com certeza, e eu acho que não é, com certeza, eu estou sendo redundante aqui, Sim. não é só o atleta paralímpico, não. Eu acho que Não, não, não. você traz conceitos vividos, porque tem gente que fala da boca para fora, Sim. né? E você está falando de conceitos de liderança, conceitos de como é que a gente constrói uma carreira.
que é todo esse quando você está falando, assim, de superar a frustração, num trabalho a gente não trabalha só com um colega que gosta. Claro que A gente não. não lida só com andando sempre em linha linearmente, sempre com as coisas acontecendo. Não, tem horas que a gente dá volta, tem horas que a gente tem que dar alguns passos atrás. Então, realmente, você traz pontos de reflexão sensacionais. Eu fiz várias anotações, eu sou uma pessoa que eu adoro, eu estudo e eu adoro estar rabiscando, escrevendo, que é a minha maneira de eu organizar as minhas ideias. E eu vou sair também repassando muito, e tu pode ter certeza, tuas orelhas vão ficar quentes, porque eu vou falar muito em você, muito, 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 Sim. muito mesmo. E, Não, mas só se tu me permite rapidinho, claro, isso aí que tu tá falando, das relações, né? Pô, eu já concentrei com muito atleta. E cada um pensa de um jeito, né? E só que a arte do negócio, no meu ponto de ver, quando a gente discorda de alguém e quando a gente até nem gosta muito da conduta de alguém, não é só ver pelo lado negativo, pô, que chato concentrar com esse cara, mas sabe o que eu aprendi? Que às vezes concentrando com uma pessoa que eu não tenho muita afinidade, que tem hábitos que me incomodam, eu aprendi coisas. Por exemplo, uma vez eu concentrei com um colega meu, o cara é gente boa até, mas sem noção. Meu, 5 e pouco da manhã ele começou a fazer todo dia, ele levantava, colocava música no celular e ia tomar banho. Café da manhã era 7h30. Eu digo, pá, mas o danado tá. O bicho acorda cedo. Só que se eu for acordar cedo, eu acordo quietinho. Ele achou que ele tava em casa sozinho, ouvindo a musiquinha dele. E aí me acordava, né? Daí eu pensei, pô, meu, vou falar pra ele na boa, depois eu falei. E ele parou. Só que eu pensei assim, tá aí uma lição que me incomodou, que talvez ali na frente eu pudesse fazer com alguém sem perceber. Como me incomodou, é mais uma coisa que eu tô trazendo pro meu repertório de coisas que eu não posso fazer. Viver em convivência com outros é isso. Não é só pensar no que me agrada, é pensar assim, cara, eu não posso fazer coisas que eu vou atrapalhar o meu colega ali do lado. Então, às vezes é 10 horas da noite, eu tô ouvindo um negócio no celular estudando, boto meu fonezinho, entendeu? Eu não vou atrapalhar o cara do lado, daqui a pouco ele quer dormir. Então, essas coisas a gente aprende com a vida. e quando você fala que você estuda bastante, você gosta o que, muito por YouTube, como Sim. é que é? Onde é que são tuas fontes? Quais são? Eu procuro livros muitas vezes em PDF, porque o livro físico em braille é muito difícil de encontrar, né? Sim. Então o YouTube me ajuda muito. E os meus estudos até me chamou a atenção, né? Que hoje eu tenho estudado, que eu tenho gostado de finanças. Brasileiro, infelizmente, né? Não tem esse estímulo na escola, né? Eu fui aprender um pouquinho. Eu não sabia o que era uma taxa Selic, né? Não sabia nada. O que era renda fixa variável. Que Sim, eu acho que é uma coisa que a criança de 10 anos poderia saber, com né? certeza. Aprende a fazer cálculos quilométricos, mas não aprende, que é uma coisa que eu acho que já é intencional, né? Não vamos ensinar porque senão, mas Sim, isso é outro assunto. Gosto um pouco de política, embora não me envolva, mas eu entendo que a política ela rege a sociedade, sim, então é importante. Hoje está essa polarização direita, esquerda, eu gosto sim. de estudar especialmente esses dois espectros para entender um pouco e formar minhas opiniões. Teologia como cristão, música e etologia, né? Animal, adestramento de cachorro, que é um mundo que eu tô deslumbrado, sabe? A arte de se conectar e se comunicar com outra espécie, né? Poder treinar um cachorro é fantástico. Essas coisas eu Que gosto. fantástico. E ele toca violão, né? Se a É um gente pouquinho. acompanhando ele pelas redes, aqui é o tempo, vocês, enquanto estão, quem está nos acompanhando pelo YouTube tem tá o tempo inteiro passando aqui o Instagram do Ricardinho. E lá dá para acompanhar músicas, inspirações É e isso ele aí. tocando violão. Então são várias habilidades, e isso também é outra coisa que ajuda a gente a manter a nossa mente ativa. E Claro. você falou uma palavra bem importante que é o repertório. E as pessoas, nós precisamos entender que a gente tem que ampliar o nosso repertório. E isso que você está falando de finanças, que legal, é isso, eu vou ser tua fã, não sei se número um, que deve ser tua mãe, né? Mas você é uma das fãs ali que vai encabeçar realmente, porque estou muito encantada de ter tido essa oportunidade de ver como é bacana a vida, os acasos da vida que vai nos. Esse evento Claro. lá do Tecnopuc Experience nos aproximou. E eu pude
estar mais perto, conhecer mais, porque uma coisa a gente conhece isso, o campeão, a fachada, o teaser. Então, poder te conhecer mais de perto, realmente estou encantada. E isso que você fala, por que que o podcast tem aqui finanças como um dos alicerces? Porque é bem isso que você está falando. Hoje a gente está vendo um monte de gente pegando empréstimo, Sim. se atirando nas apostas, Meu vício em Deus. jogos. Isso é muito triste, porque é a fantasia do ganho rápido. E aí a gente vê o mal que faz. E daí, quando tu vê essa pessoa depois está angustiada, está doente, temos índices de suicídio. Então, realmente, Sim, aprender sim, desde sim, sim. pequeno, né, num país que a gente tem ainda muita pobreza, tem que aprender a fazer conta e aprender a cuidar do pouco que se tem, né? Exato. Não, e tudo isso que tu tá falando, pô, muito importante. É até legal, não é todo mundo que se propõe a levar essa mensagem, sabe, ô Jaque? E uma coisa que eu até queria falar para as pessoas, assim, ó. Hoje nós estamos numa geração que mais tem conhecimento à disposição, mas que está aproveitando muito pouco, ao meu ver, sabe? Sim. Via de regra, né? Tem pessoas que... Porque a internet, por exemplo, ela... Tanto tu pode pisar num lamaçal e se afundar, mas tu pode bater com uma mina de ouro, entendeu? Então, assim, eu sou um pouco desiludido, embora a gente tenha que, às vezes, ser otimista aí com os governos, com a nossa educação, mas, pessoal, hoje a maior parte da camada brasileira, das pessoas, ela tem acesso à internet. Se as pessoas soubessem o poder que ela tem na mão de Sim. adquirir conhecimento, tudo que eu aprendi, por exemplo, que ainda é pouco, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que ainda é pouco. Teologia, cachorro, política, tudo com um celular na mão. Livros digitais, né, PDF. Então, o conselho que eu dou para as pessoas, saiam da inércia, não fica esperando, botando só a culpa nas autoridades. Ah, porque no colégio, eu vou falar mais, sem demérito aos meus professores, que eu tive bons professores, mas eles seguiam só o que o MEC passa, né? Sim. 95% ou mais do que eu sei hoje que me ajuda para a vida, eu aprendi depois da minha rede escolar, da minha época. Autodidata, com boas pessoas que eu... esse cara aqui é diferente, então eu vou acompanhar ele. Vou comprar o curso dele, vou assistir as mentorias dele, podcast que ele está falando. E as pessoas só sabem transferir a culpa. Não, eu sou ignorante porque o governo não me deu um ensino de qualidade. Beleza, lamento, mas agora vamos recuperar, a informação está aí. E espero que tu siga também, use aqui o podcast, o Mentes que Conectam, para te inspirar. Tem várias Claro. entrevistas bacanas que realmente, sempre a minha preocupação é trazer pessoas que são referência nas suas áreas, pessoas que têm essa visão também, uma visão de contribuir na sociedade. E então, a partir de agora também, Ricardinho, fica esse pedido aí de poder ajudar a divulgar o Mentes que Conectam. Vou dar uma maratonada, porque É, eu não tive muito tempo, os sim. podcasts são longos, né? Aham. Mas quando a coisa é boa, a gente arruma um tempinho. É isso aí, dá para botar um pouquinho na velocidade ali, aumenta um Dá, pouco a dá. velocidade, daí pega Não, mais. vamos Mas a consumir. gente precisa encerrar. Tu até já deu aqui um conselho, Sim, né? Mas assim, numa fala final, só para fazer uma fala final, assim. claro. O que que tu tem aí para dizer de conselho para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo pelo YouTube, pelas rádios? Sim. Bom, o conselho que eu posso falar, experiência de vida, né? A gente avaliar bem tudo que a gente viveu, entender que os nãos da vida, eles nos ensinam também. Parar de, às vezes, a gente só olha para trás e reclama, vamos olhar para frente. Descubram seus talentos, aquilo que eu falei lá atrás, e corram atrás de lapidá-los. E sem ficar travando quando aparece o primeiro obstáculo. Aquela regrinha que eu falei, vai fazer um projeto, tenham certeza que vão aparecer alguns obstáculos, alguns nãos ali, alguma coisinha que vai dar errada, mas não importa. Se 3, 4 der errado e o resto der tudo certo, nós estamos no lucro, a vida é essa. E botar a cara, fazer, não fica esperando por terceiros, entendeu? Isso é sonhar muito, a gente tem que sair da inércia, acreditar, a questão da fé, quem tem, quem não tem, não tem. Mas eu acho que a mensagem central é essa. Foi isso que eu apliquei na minha vida. Graças a Deus realizei muitos sonhos com a bola. Estou com meus novos projetos, estou me desenvolvendo. E especialmente, mesmo que tu não vá fazer um projeto relevante à sociedade, não sei, cada um tem uma história.
Mas o nosso projeto central, ao meu ver, é melhorarmos a cada dia. Eu não posso hoje, com 30 e poucos anos, ser o mesmo Ricardo de 50, 60. Eu tenho que ser bem melhor daqui a 20, 30 anos. Que espetáculo. Pessoal, eu fico me embromando para fazer a gente fechar, terminar aqui, porque sempre uma conversa super agradável. Obviamente, se eu trago pessoas aqui, são pessoas que eu admiro, mas eu não vou falar muito, porque vamos ficar com as palavras, né, com essas dicas aí que o Ricardinho nos trouxe. Obrigado pela companhia. Você que esteve conosco aqui pelas rádios, pela rádio, né? Pela 99.3 FM Band News. Ou você que está aqui com a gente pelo YouTube, que espero que você tenha desfrutado. E se você não se inscreveu nos canais da Band RS, no meu, no Mânica Jaqueline, quer dizer, no Instagram é Mânica Jaqueline, no YouTube, para complicar, né? No YouTube é muito nome, no YouTube eu estou como Jaqueline Mânica. O Mentes que Conectam, colocar nas redes facilita, se inscreve e compartilha com as pessoas. Obrigada mais uma vez e até a próxima.